Bom, nós vamos começar o nosso curso de Geometria Analítica. Geometria Analítica estuda a relação entre objetos geométricos e objetos que podem ser ditos analíticos ou algébricos, no sentido de que eles têm a ver com números, tá certo? Então a gente tenta introduzir sistemas de coordenadas para poder calcular distâncias e coisas do tipo. Então, nesse contexto, talvez já tenham ouvido falar que a equação x² mais y² igual a 1 tem a ver com um círculo, né? Então esse tipo de coisa, esse tipo de relação entre coisas analíticas e coisas geométricas. A primeira coisa que a gente vai falar então vai ser sobre coordenadas e distâncias em uma reta, porque isso é a base para todo o nosso estudo posterior. Bom, em uma reta, então imagina que a gente tem aí uma reta R, tá certo? R uma reta. Tá, então a gente vai dizer que a reta está orientada quando sobre essa reta a gente adota um sentido de percurso. Esse sentido de percurso vai ter um sentido de percurso que é dito sentido positivo, e daí o sentido oposto vai ser dito negativo. Então deixa eu escrever isso aqui. Então, para simbolizar isso, né, a gente normalmente, vou fazer aqui com uma caneta de outra cor, vou colocar uma setinha para dizer que, bom, o sentido de percurso adotado é daqui para cá, ok? Então, quer dizer, as palavras novas aqui, então, são uma reta que é orientada. Tudo bem? Então, uma vez que a gente fixa a orientação, a gente coloca sobre essa reta uma relação no seguinte sentido: a gente consegue dizer que pega dois pontos sobre essa reta e a gente sabe dizer que um está depois ou está antes dele, né? Quando a orientação está fixada. Então deixa eu escrever isso aqui. Então, no sentido de... Deixa eu tentar dar um exemplo com um desenho, né? Então, vou colocar aqui duas situações. Vocês veem aqui o desenho de duas retas. Essas duas retas colocadas desse jeito, elas não estão orientadas, mas uma vez que eu coloco orientações, digamos, a reta R, né, eu vou orientar nesse sentido, e a reta S eu vou orientar, por exemplo, nesse sentido aqui, tá? Então vocês veem que nessa reta aqui, o ponto A, né, se a gente está seguindo o sentido de percurso, o ponto A ele está depois do ponto B, ou então de maneira análoga, né, ou seja, tem a mesma, quer dizer a mesma coisa, o B está antes do A. Então vou escrever aqui o que está acontecendo nessa situação do lado esquerdo. Então A depois de B. E nessa outra situação aqui, o B está depois de A. Tá? Então, o que a gente fez até então? A gente definiu o que é orientação em uma reta, e a gente viu que com
com essa noção de orientação sobre uma reta, dados 2 pontos sobre essa reta, a gente sabe qual está antes e qual está depois. Tá? Isso é uma coisa que não acontecia quando a reta não estava orientada. Vou dizer para vocês o que é um eixo. Um eixo é uma reta que está orientada, então no sentido que a gente acabou de falar, e mais ainda, sobre a qual a gente escolheu um ponto especial, que a gente vai chamar de origem desse eixo. Tá? E a gente vai ver que quando a gente faz isso, a gente tem uma correspondência muito interessante com os números reais. Então deixa eu escrever isso aqui. Então aqui agora eu vou fazer a representação de um eixo. Imagina então uma reta orientada, então para simbolizar que ela foi orientada, normalmente a gente coloca uma setinha assim, então ela está orientada aqui. Tá? A setinha que eu colocava separado da reta, agora eu coloco sobre a reta, tá? Para economizar, para simplificar a notação. E eu vou marcar um eixo, vou marcar uma origem, né? Digamos que seja esse ponto aqui. Ó, tá certo? Então esse aqui é uma representação de um eixo. E a gente está dando, nessa frase aqui, a gente está dizendo que esse eixo se chama E. Eu vou simbolizar isso assim. Então, essa aqui é a representação de um eixo. Tudo bem? Então agora vem o fato importante. Para cada eixo E, é possível provar que existe uma correspondência. Tá? Essa palavra está um pouco ruim aqui, mas correspondência está escrito aqui, que identifica E com o conjunto dos números reais. Essa correspondência se dá do seguinte jeito, eu vou colocar isso aqui em uma tabela, tá? Para a gente entender. Então vejam só, né? Então estou tentando fazer uma tabela aqui que explica a correspondência que a gente vai ter. Então a gente tem 3 tipos de pontos em um eixo E. A gente tem a origem, a gente tem os pontos que estão antes da origem e tem os pontos que estão depois da origem. Ok? Então, eu vou dizer como que funciona essa correspondência que associa um ponto E a um determinado número real. Então, a primeira coisa é que se o ponto que a gente pega de E, ele pode ser aleatório, né? Mas suponha que a gente pegou exatamente a origem. Tá? Então, o número que eu vou associar, o número real que eu vou associar é o número 0. Se eu pego um ponto, aqui para dividir a nossa tabela, se eu pego um ponto que está depois da origem, o número real que eu vou associar é o que? Vai ser exatamente a distância entre o nosso ponto A e o ponto O. Vou escrever isso aqui, distância entre A e O. E para os pontos que estão antes da origem, no meu desenho, pontos que estejam por aqui, eu vou associar outro número real, menos a distância entre o ponto e a origem. Aqui. Deixa eu chamar a atenção que a distância entre 2 pontos, sendo uma distância, sempre é um número positivo, tá certo? Então, quando eu quero diferenciar um ponto que está aqui, digamos, ó, imagina que eu peguei um ponto A que está aqui, né? Eu quero diferenciar ele do seu simétrico por meio dessa correspondência. Eu não posso dizer que, não posso associar a ele o mesmo número de distância, porque então eu teria um número positivo, distância entre A e O, associado a esse ponto e aquele ponto que está lá, o simétrico dele, tá? Então é por causa disso que a gente coloca esse menos. Pontos que estão antes da origem, a gente mede a distância e coloca um sinal de menos.
pontos que estão depois da origem, a gente simplesmente mede a distância. E a origem a gente associa um número real, 0. A correspondência que a gente explicou na tabela anterior nos diz que para cada número real existe um ponto do eixo, um único ponto do eixo, e para cada ponto do eixo um único número real. Então isso permite a gente fazer uma identificação, a gente diz. Então a gente coloca assim, ó. Ok, então o que a gente faz, a gente diz que as duas coisas são iguais, mas esse igual é um igual entre aspas, porque ele se apoia naquela correspondência que a gente colocou na tabela da página anterior. Tá? Então, a gente identifica os pontos do eixo com os números reais. Tá? Como a gente vai usar com frequência esse número real associado a um ponto, convém dar um nome especial para ele. Tá? A gente vai chamar esse número real associado a um ponto de um determinado eixo a coordenada do ponto no eixo. Tá? Eu vou escrever isso aqui. Tá? Então, o termo novo nessa frase, né, seria esse aqui, coordenada de A no eixo E. Tá? Eu vou tentar usar sempre a notação seguinte, né? Notação. Cada vez que eu pego um ponto A no eixo, eu vou tentar representar sempre x com o índice A, o número tá? Essa é a notação, tá? O símbolo que eu uso para a coordenada do ponto A no eixo. Uma coisa interessante de introduzir coordenadas num eixo é que, por exemplo, um problema que a gente precisa com frequência resolver, que é o de calcular a distância entre dois pontos, fica resolvido de um jeito bem fácil, tá bom? Então deixa eu enunciar isso aqui agora. O fato é o seguinte, se a gente tem dois pontos sobre um eixo, então a gente sabe que a eles correspondem coordenadas x subíndice A e x subíndice B. Tá? Então, se são dois pontos de um eixo E, então a distância entre A e B pode ser calculada simplesmente conhecendo essas coordenadas. Como é que a gente faz? A gente subtrai as coordenadas e calcula o módulo. Tanto vai fazer, porque a gente está usando o módulo, né? xa menos xb, calcular módulo, ou xb menos xa, calcular módulo. Aqui a gente tem um exemplo. Eu estou interessado em calcular a distância entre A e B, dois pontos representados sobre um eixo, dado que a gente conhece o tamanho do segmento de B até O e de O até A. Tá? O segmento de B até O tem tamanho 1 sobre 3, 1/3, e o segmento de O até A tem tamanho 1 sobre 2, 1/2. Então a gente está interessado em calcular a distância entre A e B. Como que eu posso fazer isso? De acordo com o fato que eu enunciei na página anterior, a distância entre A e B pode ser calculado como o módulo do número xa menos o número xb. Então vamos tentar ver quem são xa e xb nesse caso. Veja que o nosso eixo está orientado nesse sentido aqui. Então, o ponto A
ele está depois do ponto O. Logo, a coordenada dele, lembra, é exatamente mais, né, é a distância entre ele e a origem. No caso, uma informação que o desenho te dá é exatamente 1/2. Por outro lado, a coordenada do ponto B, veja, né? O ponto B está antes do ponto O. Logo, para calcular a coordenada dele, a gente precisa medir a distância dele até a origem e colocar um sinal de menos. Por quê? Porque ele está antes. Menos 1/3. Ok? Então, fazendo isso, eu preciso calcular o módulo de 1/2 menos a coordenada do ponto B, que é menos 1/3. Então, tem que colocar menos 1/3. Então, vamos fazer essa soma. Módulo de o quê, né? Como que a gente faz isso? Então, a gente pode reduzir ao mesmo denominador, né? Então, vai ficar 3 e 2/3, 2 vezes 3, perdão. Menos e menos vai dar mais. E vamos reduzir o denominador 2 vezes 3, que é 6, né? Então, vai ficar 2 e 2 vezes 3. Isso aqui vai dar, veja, né? O denominador comum é 6. E a gente soma os numeradores, 5. Ou seja, a distância entre os pontos A e B sobre esse eixo dá 5/6. Bom, a gente tem aqui um segundo exemplo. Esse exemplo procura, né, falar sobre como calcular a coordenada xm do ponto médio M, está desenhado aqui, né, entre A e B, ok? Então vejam que A e B estão representados sobre um eixo, então eles possuem coordenadas xa e xb, a gente está supondo que a gente conhece as coordenadas xa e xb, e vamos ver como que a gente calcula a coordenada xm desse ponto médio, tá? Então, como que a gente pode proceder? Bom, vejam que aqui no nosso eixo, né, as coisas estão dispostas de maneira tal que o A ele está antes do B. O que isso implica? Isso implica que xa é menor do que xb. Claro, se eu tivesse desenhado ao contrário, né, se esse aqui fosse o ponto B e esse aqui o ponto A, seria o contrário, né? Mas então o desenho está assim, então vamos usar isso, porque vai simplificar a nossa conta. E por causa disso, também pelo desenho, a gente consegue perceber que o A está antes do ponto M e o M está antes do ponto B. Então a gente tem uma sequência de desigualdades desse jeito. Muito bem. Então, o que a gente precisa, né, para calcular, para saber essa coordenada do ponto M? Observem vocês, né, que por definição mesmo, o que significa xm ser o ponto médio? Significa que a distância de A até M é igual à distância de M até B. Então, vamos escrever isso. Só que a gente já sabe, a gente aprendeu na página anterior, como calcular a distância entre dois pontos num eixo. Então vejam só, a distância de A até M pode ser calculada como sendo a diferença das coordenadas xa menos xm desses pontos. Isso precisa ser igual, de acordo com essa igualdade aqui, a xm menos xb, que é o cálculo da distância entre o ponto M e o ponto B do eixo. Muito bem, aqui a gente consegue então ver, veja, a gente está fazendo a diferença xa menos xm. Xa menos xm, veja que xm é maior, então quando eu passo para cá, o resultado vai ser um número negativo. Quando eu preciso calcular o módulo, eu preciso colocar então um menos, porque o módulo do número negativo é menos ele.
Desse lado direito da igualdade, por exemplo, por outro lado, né? Veja que a gente precisa calcular xm menos xb. Xm menos xb também vai ser um número negativo. Então, eu vou colocar menos xm menos xb. Eu posso agora cancelar os sinais de menos e eu vou ganhar vou botar um mais aqui, né? Multiplicar por menos 1 já. E o que vai acontecer? Veja, eu vou passar esse xb para o lado esquerdo e esse xm para o lado direito. O que acontece? Eu vou ter xa mais xb igual xm mais xm, 2xm. O que implica, então, vou escrever aqui, vou passar esse dividindo, xm é xa mais xb divididos por 2. Essa é a coordenada do ponto médio M, que é calculada supondo que nós conheçamos xa e xb, coordenadas dos pontos A e B. Então aqui a gente tem um novo exemplo. O exemplo diz assim: se A tem coordenada 1/4, 1/4, e o ponto médio entre A e B tem coordenada 6/5, qual é a coordenada do ponto B? Então, o que a gente sabe, o exercício nos dá a coordenada do ponto médio, ok? Então, o que a gente sabe, né? Veja só. A gente aprendeu na página anterior que xm é xa mais xb sobre 2, onde esse xm aqui é a coordenada do ponto médio entre A e B. Muito bem. Então, o que a gente consegue deduzir, né? O exercício está nos dizendo que o ponto médio entre A e B tem coordenadas 6/5, ok? Então, isso eu vou usar. 6/5 é igual à coordenada do ponto A, que já nos foi informada, 1/4, mais a coordenada xb, que é a que a gente está interessado em saber, dividido por 2. Então, o que eu vou fazer aqui é alguma álgebra, tá? Então, vamos multiplicar esse número para lá. Eu vou ganhar 12/5 igual 1/4 mais xb. Isso está me dizendo que o meu xb, eu vou passar esse 1/4 para cá. Na verdade, vou colocar xb igual 12/5 menos 1/4. Isso vai dar, então, vamos reduzir ao mesmo denominador. Entre 4 e 5 vai ser 20. Então, aqui eu vou ter 48 menos 20 por 4 dá 5 vezes o de cima. Então, o nosso ponto xb tem coordenada 48 menos 5, 43/20. Essa é a coordenada do nosso ponto B.